Bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro 100 Anos de Solidão. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior, a gente comentou sobre o conceito de realismo mágico e como o 100 Anos de Solidão se insere nessa estética literária e como o Gabriel Garcia Marques faz uso do fantástico, do mágico, do místico para construir essa obra. Hoje a gente vai falar sobre como o enredo de 100 Anos de Solidão se correlaciona com a história da Colômbia e também com a história da América Latina de um modo geral. A gente vai comentar esses fatos históricos, essa relação do enredo com fatos históricos, mas eu vou comentar de forma cronologicamente linear, sendo que o livro apresenta os fatos de maneira não linear. Então, o que vai ser, eu vou falar que é o começo da história, na verdade vai ser apresentado um pouco mais para frente, não necessariamente no começo. O enredo de 100 Anos de Solidão, ele começa com o casal José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, sua esposa, e eles moram em uma cidade, e um dia, por causa de uma discussão, após uma briga de galo, um homem chamado Prudêncio Aguilar comenta que José Arcádio Buendia seria impotente por não ter filhos, e o José Arcádio Buendia mata o Prudêncio Aguilar. E pouco depois ele começa a ser assombrado pelo fantasma desse homem. E o José Arcádio Buendia convoca as famílias então para irem embora dali e se mudarem para algum outro local. Eles então vão caminhando pelo meio do nada até pararem à beira de um rio e ali instalaram uma vila que eles batizaram de Macondo. Aqui a gente tem a primeira correlação, que seria o processo de colonização da América pelos europeus, a saída dessas famílias em busca de um novo local para morar. A gente poderia equiparar a vinda de espanhóis para a América Latina, de portugueses, mais especificamente no caso do Brasil, e a entrada desses grupos por dentro desse território que eles desconheciam, um território completamente novo para eles, onde eles não conheciam nada, e foram tateando no escuro até encontrar um local para parar. Um ponto curioso é que o Gabriel Garcia Marques ele coloca que a vila foi erguida às beiras de um rio. E isso faz uma correlação com uma tese que existe na historiografia de que toda a história da humanidade, toda a ocupação territorial da humanidade se deu por meio dos recursos hídricos. Todo o assentamento humano sempre foi próximo aonde houvesse água doce. Então, você teria aí uma certa condição para a ocupação do ser humano, e o Gabriel Garcia Marques ele deixa isso bem claro aqui no livro. E eles se ocupam, eles criam essa cidade chamada Macondo, e ela está completamente desconexa de qualquer outro grupamento humano. Eles não têm contato com o mundo exterior, a não ser pelo grupo de ciganos que todo ano chega até Macondo trazendo as grandes inovações científicas do mundo. Fora isso, eles estão completamente perdidos. E o José Arcádio Buendia, ele começa a levantar algumas empreitadas para tentar encontrar o contato com o restante do mundo. Nessas suas incursões, ele acaba inclusive encontrando alguns elementos que fazem parte desse processo da ocupação europeia da América, como um galeão espanhol antigo, uma armadura antiga de um soldado, e existe até também uma referência a uma antepassada da Úrsula, que teria tomado um susto com os ataques de canhão feitos pelo pirata inglês Francis Drake. Essa antepassada teria se sentado no fogão aceso e nunca mais pôde ter filhos por causa disso. Então, o Zé Arcádio, após essas incursões, ele voltava e ele ficava desgostoso, porque cada vez mais ele estava crente que eles chegaram a um local onde eles não sabiam onde estavam, não sabiam como
entrar em contato com outros seres humanos. Então Macondo era um local desconexo. Quem foi encontrar o contato com outras cidades foi a Úrsula. Em um determinado momento, o filho do casal, que também se chamava José Arcádio, no livro a repetição de nomes é muito comum, a gente vai ter vários José Arcádios, vários Aurelianos, vai ter outros personagens chamados Úrsula e por aí vai. Então o filho deles, o José Arcádio, ele se envolve com uma garota que fazia parte da caravana dos ciganos e vai embora com eles. Ao saber dessa notícia, a Úrsula se desespera e parte atrás de seu filho e desaparece durante algum tempo. E algum tempo depois ela retorna, ela não encontrou José Arcádio, mas ela encontrou a rota de contato com outras cidades. E aqui a gente vai ter um primeiro momento de mudança na realidade de Macondo. Com esse contato feito pela Úrsula faz com que Macondo se envolva, se conecte com o resto do mundo. Então começam a chegar pessoas de fora, começam a chegar novidades, novas tecnologias, como por exemplo um artesão que começa a fabricar brinquedos mecânicos e que pretende se casar com uma das filhas do casal. E também chega o primeiro padre que vai criar a primeira igreja, e chega também o primeiro oficial de justiça, que vai instalar a primeira comarca de Macondo. Então, nesse processo a gente vai ter tanto a instalação da fé, quanto também da lei, que são os dois elementos que os europeus procuraram trazer para as Américas. Esse contato da Úrsula com esse mundo exterior, ele pode ser interpretado tanto quanto como um processo de independência, quando um país da América Latina, no caso mais específico a Colômbia, vai tomar suas decisões, vai entrar em contatos com outros países, não vai ficar mais dependente apenas da sua metrópole, como também o contato da América Latina com a modernidade, quando a gente tem no século XIX a Revolução Industrial, a América Latina ficou para trás do processo, mas aos poucos foi se envolvendo como relações comerciais através do liberalismo, que a Inglaterra tanto pregava. Então a gente tem a primeira guinada na história do enredo que faz com relação com os fatos reais. Um país da América Latina que entrou em um caminho para se modernizar e entrar em contato com outros grupos e assim conhecer novas ideias, novas tecnologias, aumentar seu poder de comercialização e todas as demais novidades que esse tipo de contato vem a criar. O próximo ponto de mudança na história é quando o Aureliano Buendia, o segundo filho do José Arcádio e da Úrsula, ele se casa com a filha desse oficial de justiça que chegou a Macondo. Ela acaba morrendo no parto, mas mesmo após envolver, ele continua tendo um pouco de proximidade com o sogro. Vai ter uma eleição e ele descobre que a eleição foi fraudada. Ele se revolta com essa fraude, se junta a outros rapazes da cidade e sai em guerra civil, e se une a uma guerra civil ao longo da Colômbia. Aqui, o Gabriel Garcia Marques faz referência a uma guerra real, que foi a Guerra dos Mil Dias, que aconteceu entre 1899 e 1902, e que foi pautada pelas disputas entre os partidos conservador e liberal. Então, a gente vai ver o Gabriel Garcia Marques fazer mais um evento histórico. Dessa vez é um evento bem claro, bem definido, que foi essa Guerra dos Mil Dias. E logo após essa guerra, o Aureliano Buendia ele retorna a Macondo na condição de coronel. Ele seria executado, mas o irmão dele intervém e a pena de morte acaba não se aplicando. E ele, que já era uma pessoa desgostosa antes, se torna ainda mais desgostoso depois. E aí a gente tem uma analogia com relação a essas guerras que ocorreram na América Latina, que entre grupos políticos, no geral, um partido conservador contra um partido liberal, mas a gente pode ter outras denominações conforme for, e essa é uma guerra que na verdade não trouxe nada de produtivo para o país. Tratava-se apenas de dois grupos
de elite discordantes entre si que iam e pegavam em armas, conclamavam a população a pegar em armas apenas para disputar quem mandava, sem nenhum tipo de progresso envolvido nisso. O Aureliano ele parte para a guerra imbuído de uma ideologia, de uma revolta com a corrupção e volta com a crença de que lutou em vão, de que nada de fato mudou. O próximo ponto de mudança na história que a gente vai ter é com a chegada da Companhia Bananeira a Macondo. Um dia chega um estrangeiro na casa do Buendia, ele come banana, ele fica impressionado com a banana e vê que aquelas terras são muito produtivas, muito férteis para frutas. Então ele traz o investimento estrangeiro e com isso chega a Companhia Bananeira a Macondo. A correlação aqui que o Gabriel Garcia Marques faz é com uma empresa do começo do século XX dos Estados Unidos, que era o United Fruit Company. Ela foi uma empresa que fez investimentos pela América Latina para a produção de frutas, visando exportar essas frutas para os Estados Unidos e para a Europa. Foi justamente essa empresa que consolidou o termo República das Bananas, ou seja, que definia que os países da América Latina, por não serem industrializados, apenas poderiam produzir frutas, apenas produtos agrícolas. E essa United Fruit Company, ela chegou com investimentos para a infraestrutura nesses países e conquistou o apreço dos grupos políticos, porque ela trouxe investimentos, ela levou a construção de ferrovias, a construção de uma infraestrutura para o transporte de frutas, investiu na produção, porém gerou um choque social forte, porque ela começou a acumular grandes quantidades de terras, camponeses que produziam para si próprios, que eram donos de suas pequenas propriedades, se tornaram assalariados e, ao ver que a sua condição financeira tinha um declínio, começou a formar um movimento sindical. E esse movimento, a criação de um movimento sindical levou a choques com os grupos políticos locais. A Companhia Bananeira, que o Gabriel Garcia Marques coloca, funciona da mesma forma. A chegada dela para produzir em Macondo traz uma série de investimentos. É quando vão chegar as primeiras ferrovias a Macondo, pouco depois vai chegar o primeiro automóvel. Junto a ela vem a chegada dessa modernidade tecnológica. Porém, ao mesmo tempo, começa a surgir um forte grupo sindical. E um dos personagens da família Buendia, o José Arcádio Buendia II, ou apenas José Arcádio II, ele se envolve com esse grupo de sindicalistas. E aqui o Gabriel Garcia Marques vai fazer uma outra correlação com um fato real. Em 1928, na Colômbia, ocorreu uma greve de produtores rurais sindicalizados. Uma força policial foi destacada para o local, ameaçou abrir fogo caso os sindicalistas não se dispersassem. Os sindicalistas não se dispersaram, de fato abriu fogo e esses disparos resultaram em 9 mortos. O Gabriel Garcia Marques ele coloca que em um movimento grevista por parte desses produtores sindicalizados, chega um corpo militar e esse corpo abre fogo de metralhadora contra os grevistas. E essa abertura de fogo resultou no total de 3.000 mortos. O José Arcádio II estava no meio das pessoas, ele desmaia durante esse tiroteio e ele acorda do desmaio dentro de um vagão no meio de todos os cadáveres que estavam sendo transportados. Ele foge do trem e sai contando para as pessoas que a Companhia Bananeira matou 3.000 funcionários e ninguém acredita nele. Ele conta para as histórias e todo mundo acredita que ele está louco, que é um devaneio dele, que nada daquilo aconteceu. E o Gabriel Garcia Marques faz uma análise muito interessante das relações de poder na América Latina. Você tem grupos poderosos que usam da violência contra as classes mais baixas, que usam violência para acabar com os sindicatos,
para acabar com as organizações populares, e isso passa completamente batido. Não existe nenhum esforço da justiça em punir, isso se torna uma espécie de memória rapidamente esquecida, como se não tivesse problema nenhum. E com o tempo, ao longo do enredo, a Companhia Bananeira ela vai entrar em decadência. Com a decadência dela, toda a cidade de Macondo também acaba entrando em decadência. Todos os membros da família Buendia vão morrendo até restar o último dos Buendia, que é o Aureliano Babilônia, que vive sozinho dentro da casa da família, que está também em decadência. E no final, acaba um desfecho apocalíptico em que toda Macondo é destruída. E isso parece ser talvez um desfecho muito negativo, porque no caso o desfecho da história chegaria à época presente, em que o Gabriel Garcia Marques escreveu esse livro. Porém, existe um detalhe importante. Ao longo de todo o livro, o Gabriel Garcia Marques ele sempre aponta uma característica das pessoas, que é ficar desconstruindo as coisas para reconstruir de novo. Vários personagens gastam tempo da sua vida fazendo isso. Constrói uma coisa para depois desconstruir, para depois reconstruir. Então talvez, no fundo, o final de 100 Anos de Solidão fosse uma mensagem de alento para a América Latina. A destruição de Macondo seria, na verdade, uma nova oportunidade. Uma oportunidade para se começar algo de novo. Ou seja, uma nova oportunidade de reconstrução, uma nova oportunidade de começar do zero e fazer algo de positivo, algo que seja melhor para todos. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.